Olá, bem-vindos ao Atual Chique. Nosso programa de hoje vamos falar sobre saúde e bem-estar. Trouxemos a doutora Vanessa Bordignon. Tudo bom, doutora? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui com a gente de novo. Obrigada. A gente vai falar hoje sobre constelação familiar. Isso mesmo. Que é um tema que está sendo assim, muito debatido atualmente. Eu sei que já é um assunto antigo, né? Já existe há tempo, mas para a gente agora que está acontecendo. Ainda mais agora que chegou na parte jurídica, né? Os fóruns estão usando a constelação para Tem vários segmentos usando. resolver. Quando eu ouvi falar constelação, achei que fosse alguma coisa de mapa astral, alguma coisa assim. Eu não imaginei o que seria. É que, na verdade, a tradução do método, ela foi mal traduzida, né? É representação familiar. Saiu assim do Bert Hellinger, da Alemanha. Daí passou pelos Estados Unidos e chegou pra gente como constelação. Que, na verdade, não tem nada a ver, né? E quando colocaram para ele, a constelação, ela busca uma ordem, ela busca um equilíbrio. E daí o Bert virou e falou assim, bom, constelação tem uma ordem, tem um equilíbrio, faz sentido, deixa assim, né? Então a gente continuou mantendo, né, o pessoal lá de trás, manteve essa nomenclatura por conta disso, de um equilíbrio, de um sistema equilibrado. Doutora Vanessa, então o que significa uma constelação familiar? A constelação, quem descobriu foi um alemão, o Bert Hellinger, que morreu o ano passado e deixou um legado maravilhoso pra gente, né? Ele era um teólogo, ele fazia trabalho de campo, né? Ele fazia missões e ele começou a estudar comportamentos. Então a constelação, ele diz que você acreditando ou não, você está debaixo de leis de relacionamentos. E ele coloca 3 leis como as mais importantes. A primeira é a lei do pertencimento. Então ele diz que todo mundo tem direito de pertencer ao seu sistema. Todos aqueles que são excluídos, de alguma forma vai gerar um sintoma. O que são exclusões? Mortes prematuras, abortos, doenças graves, secções familiares, primeiros relacionamentos que não são honrados. Ah, eu tive um namorado, mas aquele morreu para mim. Então, esse morreu para mim, eu excluí ele da minha vida. Então, isso pode trazer um problema para mim. Mais para frente. Sim. Na hora você acha que resolveu. Isso. E as exclusões dos meus avós, dos meus pais, também podem incidir em mim. Então, são as exclusões. A segunda lei é a lei da hierarquia. Os pais precedem os filhos pelo simples fato de terem vindo antes. Então, o teu pai e a tua mãe te gerou a vida. E a vida é algo que não tem preço, né? Você pode passar uma vida inteira que você nunca vai pagar o teu pai e tua mãe o que eles fizeram por você. E no fim, né, a gente suga eles a vida inteira. Então, além da vida, eles nos dão muito mais. Mas tem pessoas que dizem assim, meu pai é um alcoólatra, nunca cuidou de mim, nem conheço meu pai, mas ele te deu a vida. Então, o que eu sinto em relação aos meus pais diz muito de como vai a minha vida. Tanto amorosa, como financeira, como profissional. O Bert Hellinger tem uma frase que ele diz assim, o sucesso tem a cara da mãe. Né? Então eu só vou ser uma pessoa bem-sucedida se o meu relacionamento com a minha mãe for bom. É que tem pessoas que falam assim, já faz 10 anos que eu não converso mais com a minha mãe. Eu acho tão estranho isso, mas tem muita gente assim. E a pessoa não tem noção do que isso reverbera na vida dela, né? Os filhos também têm um lugar, né? O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Então, se eu venho depois de um aborto, normalmente os abortos são muito velados, né? Então, as mães têm um primeiro filho, perdem e não querem falar, não querem... Então, você é minha primeira filha. Então, na verdade, você está roubando o lugar do primeiro filho. Você não é a primeira, você veio depois, você é a segunda. Então, aí é uma quebra de hierarquia e uma exclusão. Então, são duas violações sistêmicas. Mas aí quem que vai sentir o problema? É o filho ou é a mãe? Nunca se sabe. Pode ser? Nunca se sabe aonde vai estourar. A gente daí a terceira lei é a lei da troca. Né? Um relacionamento tem que ter e receber mais ou menos do mesmo nível para ele ir para frente. Senão vai gerar um devedor e um credor. E qual que é a relação de um devedor e um credor? Né? Eles não podem se ver, então acabam se afastando. E o que acontece? Quando a constelação veio, quando eu comecei a trabalhar com a constelação, a gente tinha alguns pontos de partida. Vamos constelar a tua família de origem. Teu pai, tua mãe, você, teus irmãos, a gente punha ordem naquilo. Vamos constelar a família que você montou, para a gente tentar achar o problema.
De um tempo para cá, de 3 anos para cá, ele lançou as novas constelações. Então eu vou pregar um problema que você tem e vou procurar onde ele está no seu sistema. Então o paciente chega para mim e fala assim: Vanessa, eu tenho um problema financeiro. Eu ganho muito dinheiro, mas o dinheiro vai embora. Eu não consigo fazer nada com o meu dinheiro. Ah, então tá. Então nós vamos tratar esse problema. E nós vamos buscar lá atrás o que aconteceu. E às vezes é um problema de hierarquia, às vezes é um problema... E vem dos pais, pode ser? Dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. É longa. Mas esses problemas de relacionamento, eu tenho visto que a constelação tem dado ótimos resultados, né? Então, é outra técnica que eu vou usar para qualquer coisa. Eu posso constelar qualquer coisa. Qualquer problema. Qualquer problema. E é engraçado que a constelação é uma ressignificação de um momento. Então, os psicólogos, mesmo sem querer, eles fazem muito disso. Porque quando eu ressignifico um trauma, eu estou constelando. É que você tem que voltar buscando aonde aconteceu. E eu dou uma nova cara para aquele. Porque o que é um trauma? Um trauma é quando um acontecimento ele é 100% negativo. Então, teve um acontecimento onde eu não vejo nada de bom nele. Se eu te levo para aquele trauma e te dou uma vantagem em cima daquilo que aconteceu, não é mais trauma. Ele perde a potência dele. E a constelação faz isso. Leva você para o momento do trauma e ressignifica aquilo. Mas nesse caso a pessoa já sabe o trauma. E se uma pessoa chega e fala, eu não estou bem, estou com depressão, tô... se ela já sabe o trauma? Não, se ela sabe, chega para você, ela fala que ela está com problema no casamento. Aí você vai constelar o problema no casamento. E se chega uma pessoa com depressão? A gente vai constelar a depressão dela. A depressão. A depressão. Ou um sintoma que seja muito forte. Porque a depressão ela é muito genérica, né? Você pega 10 pessoas que têm depressão e você vai isolar elas, o sintoma de cada uma tem um sintoma diferente. Né? Tem gente do seu lado sorrindo que está deprimida. Tá com depressão. Então, vamos pegar qual que é o sentimento mais forte que você tem, o que dói mais em você. Né? Às vezes é uma rejeição, é uma dor de rejeição. Então, então vamos pegar essa rejeição que você sente. E é muito engraçado que quando a gente chega no ponto da onde aconteceu o trauma, a pessoa se emociona e aquele trauma, a situação que a gente identifica, é todos os sintomas que a pessoa sente. Por exemplo, quando a gente faz uma constelação em grupo, né, o representante começa a sentir, nossa, eu tô com uma dor no pescoço, a pessoa que está lá fala assim, nossa, eu tenho essa dor no pescoço. E ela não falou nada de dor no pescoço. Né? Então, é incrível. Deve ser mesmo, porque eu estou ficando interessadíssima. E tem que fazer para saber, né? Exatamente como. Eu acho que é uma cura. A constelação, ela cura gerações. Né? E é fantástico. E às vezes você vai tratar do teu problema e você trata de toda uma família. A pessoa chega com uma dor de estômago, nossa, meu estômago, eu fiz exames e não deu nada. Aí você trata também. Aí estômago você vai ver que foi uma dívida lá de trás. A maioria dos problemas de intestino, de estômago, são diferenças monetárias que ocorreram lá atrás. Eu tinha uma paciente que ela estava com um problema, ela evacuava sangue. E ela veio, a gente foi constelar e teve eu não lembro direito a história, mas um tio que roubou a herança do pai dela. E teve uma exclusão, porque na verdade o pai dela que foi o excluído. Então, excluído da parte financeira, da herança e tudo isso. E isso estava gerando um problema físico. Passou isso para ela. Olha que interessante. Passa através de gerações. Passa. Doutora Vanessa, o assunto está muito interessante e a gente ficaria conversando o dia inteiro aqui, contando exemplos, né? Que eu acho que é o jeito mais fácil da gente entender é dando exemplos. Sim. E o que a gente falou aqui é uma pincelada, né? Porque tem muito mais por trás de tudo isso. Quando a pessoa está lá em atendimento, que é meia hora, né? Uma constelação boa não pode durar muito mais que isso. A pessoa fala assim, nossa, mas é só isso? Já acabou? Mas não é só isso. Isso é tanto que a pessoa não consegue enxergar. Sim. O quanto é isso. Que nem numa sessão de micro que a gente estava falando outra vez, você pode desativar 300 bloqueios em 20 minutos. Então, é muita coisa que se trata. Evita muitos problemas e trata muita coisa. E é engraçado que são terapias quânticas, né, que a gente fala.
E elas são tão inteligentes que elas vão te dar aquilo que você consegue suportar. Então eu nunca vou tratar além do que você pode suportar. Você nunca vai ter uma vivência além do que você pode. Então ela sempre te dá algo que na tua mão você vai poder fazer algo de bom com ela mais pra frente. E resolver, né, seus E problemas. resolver, Que ótimo. Doutora Vanessa, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Espero voltar mais vezes, trazer mais assuntos novos pra gente, que é sempre bom saber de coisas novas. Sim. Às vezes você está com algum problema, já tentou tudo e nada resolve. Mas não Aí- tentou a micro e a constelação. Não, então, tem que partir por esse lado, o lado emocional. É isso mesmo. Então tá aí nossa dica, gente. Muito obrigada.